Fala galera, então vamos continuar o assunto aqui da economia e vamos falar sobre as fronteiras de possibilidades de produção. Bom, a gente viu lá o diagrama do fluxo circular no outro vídeo, se você não viu, volta lá para poder você ver. Aquele é um tipo, então, de trabalho, né, de diagrama que a gente tem dentro da economia e a maioria dos modelos econômicos, ele se constrói com as ferramentas de matemática, tá? Então a gente vai usar muitos gráficos, muitas ferramentas que são utilizadas da matemática, então tem que ter esse conhecimento básico para poder entender que fica mais fácil de utilizar esse conhecimento aqui na economia. E a gente vai tratar agora do mais simples deles, tá? É chamado de fronteiras das possibilidades de produção. E a gente vai ver como que ele ilustra, então, algumas ideias econômicas básicas. E é o seguinte, embora as economias, elas, na prática, né, elas produzam milhares de bens e serviços, a gente vai imaginar agora uma economia que produza apenas dois bens, tá? Então, vamos ter no gráfico as combinações de produtos, tá? Que vão ser os fatores de produção disponíveis. Então, vamos aqui para o gráfico. É o seguinte, se a gente tem aqui no eixo Y, computadores, e no eixo X, carros. Então, tudo que tiver aqui no eixo Y vai estar nos representando a quantidade de computadores fabricados. E tudo que tiver aqui no eixo X vai estar representando a quantidade de carros fabricados de acordo com os insumos e a matéria-prima disponíveis para tais, né, para os computadores e para os carros. Então, vamos supor aí que juntas, né, a gente tem uma indústria, né, um mercado que só produz computador e carro, só dois bens, para facilitar, lógico, o nosso entendimento aqui, tá? Então, juntas a indústria automobilística e a de computadores, elas vão usar todos os fatores de produção da economia, ou seja, todas as matérias-primas e os insumos, vão usar tudo para poder produzir computadores e carros apenas. E aí a fronteira de possibilidade de produção vai ser um gráfico. Então, é um gráfico que mostra essas diversas combinações de produção. Então, nesse caso aqui, né, entre carros e computadores, que a economia ela pode produzir dados esses fatores de produção e a tecnologia disponível, né, que a empresa vai poder usar para transformar esses fatores em produtos. E é o seguinte, aqui no gráfico a gente pode demonstrar como que funciona essa fronteira de possibilidade de produção. Vamos supor que a economia emprega todos os seus recursos na indústria automobilística. Então, tudo vai para produzir carro. Se ela fizer isso, ela não vai produzir nada de computador, ela vai usar tudo para poder produzir o máximo de carros. Gente, lembrando que isso é um exemplo, é bem simbólico, bem ridículo mesmo, para poder ficar fácil da gente entender como que a gente vai fazer a partir de agora para poder construir nossos gráficos, tá bom? Isso é um conhecimento útil para frente. Então, se ela empregar tudo em carros, a gente colocou um exemplo aqui, ela vai produzir 1000 carros. Aqui tem 1000, tá? Então, ela vai produzir no total 1000 carros. Aí a gente coloca um pontinho aqui. Então, no máximo, ela consegue produzir 1000 carros se ela não gastar nada com produzir no computador, beleza? E aí, se ela beleza, eu não vou construir carro não, eu vou construir tudo, vou usar tudo que eu tenho disponível aí para poder construir computadores. E aí, no máximo, ela vai conseguir aqui 2.200 computadores. Então, esses são os nossos extremos. Então, o que são os extremos? Os extremos são aqueles pontinhos em cima dos eixos, ou no eixo Y ou no eixo X, que nos demonstra quanto que eu posso no máximo desse, quanto que eu posso no máximo desse. Se for 0 no Y e 1000 no X, o ponto é aqui. Se for 0 no X e 2.200 no Y, o ponto é aqui, entendeu? Matemática básica mesmo de construção de gráficos, tá? Então, os dois pontos finais da fronteira, eles vão representar essas possibilidades extremas. Mas, né, provavelmente a economia ela vai dividir seus recursos entre as duas indústrias, com o objetivo de produzir alguns carros e alguns computadores. Ela pode, por exemplo, produzir 700 carros e 2.000 computadores.
Fica mais lógico aqui, né? Então aqui, se a gente ligar 700 com 2000, beleza? Aqui na construção de pontos no gráfico, então a gente pode ligar aqui, ó, 700, vou tentar fazer isso sem uma régua. Não sou muito boa sem réguas, mas isso é pra gente ter uma noção de como que a gente vai fazer para construir gráfico. Isso é o básico pra gente conseguir, então, conseguir construir os nossos gráficos. Então, a gente deve juntar os pontos, né? Vou tentar juntar o meu gráfico realmente fora de escala aqui, né? Vai ficar bem feio, mas é isso aqui. Então, meu gráfico ficou assim. Isso aqui só estou usando, gente, para poder vocês entenderem como que a gente vai construir os gráficos e como que lá na frente vai ser para a gente entender o que significa eu estar aqui no eixo Y, o que vai significar eu estar aqui no eixo X, o que vai significar se eu tenho um ponto aqui, se eu tenho um ponto, sei lá, aqui, tá? O que isso tudo vai me significar, o que eu estou querendo dizer com isso. E como os recursos eles são escassos, como a gente viu lá na lei da escassez, nem todo o resultado esperado ele é viável, tá? Por exemplo, independentemente de como os recursos são alocados, né, a gente consegue usar esses recursos entre as duas indústrias, essa economia que ela não vai conseguir produzir a quantidade de carros e computadores, por exemplo, aqui fora. Então, beleza, já que eu posso construir meu gráfico, tá, vou colocar um ponto aqui. Não vai dar certo. Então, fora dessa linha aqui, ó, tudo que é fora aqui, quer dizer que ela não consegue, porque tá a mais, né? Tem uma quantidade maior do que o máximo dela. Porque lembra, a gente estipulou lá no início que o máximo que ela ia conseguir ia ser 1000 de carro ou 2.200 de computadores. Então, se eu quiser um ponto aqui, não dá, não rola, porque tá mais do que ela consegue. Não tem recurso disponível para isso. Então, a gente tem que entender, todo ponto para lá é porque está a mais, não vai estar viável. E todo ponto para cá quer dizer que está aquém, né? Então, não quer dizer que não está gastando tudo aí dos fatores de produção para conseguir produzir esses dois bens, tá? Então, se não houver tecnologia disponível para a gente fazer aí, né, fabricar carros e computadores, essa economia não vai ter fatores de produção suficiente para suportar, né, o nível total de produtos, tá? E assim, com os recursos que ela tem, ela vai conseguir produzir em qualquer ponto na fronteira de possibilidades. Entenderam? Então, essa é a nossa fronteira. Ó, fronteira. Tá separando. Fora de dentro. Ela, dentro de todos os recursos disponíveis escassos, ela só vai conseguir produzir dentro dessa fronteira. E vai querer produzir sempre o máximo possível, que vai ficar aqui nessa linha, tá? E aqui também a gente consegue entender um dos princípios que foi falado no outro vídeo, os 10 princípios da economia. Lá nos 10 princípios da economia, um deles a gente viu o seguinte, que o custo de uma coisa é aquilo do que você desiste para obtê-la. E também vimos os trade-offs, né? Então, a sociedade enfrenta trade-off, escolhas, a gente viu lá, que todo momento tem que escolher, e também que o custo de uma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Isso se chama custo de oportunidade. Então, essa fronteira de possibilidade de produção, ela nos mostra que o custo de oportunidade de um bem é medido em termos de outro. Ou seja, para eu produzir o máximo aqui, 1000 carros, eu vou ter que abrir mão, vou ter um custo de oportunidade, que significa que eu vou ter que abrir mão de 2.200 computadores. Se eu quiser produzir aqui 700 carros, eu só consigo produzir 2.000 computadores, não consigo produzir 2.200. Então, ou seja, o meu custo de oportunidade para que eu produza 700 carros é de 200 computadores. Conseguiram entender essa história do custo de oportunidade, como que a gente vê aqui? Então, é sempre assim, para eu ter uma coisa, eu tenho que abrir mão da outra. Exatamente isso. Para eu conseguir produzir 700 carros,
aqui pelo meu gráfico, eu não consigo então produzir 2.200 computadores, eu vou ter que abrir mão de 200 computadores e produzir apenas 2.000. Então, a todo momento nós temos trade-offs, ou seja, escolhas e custo de oportunidade. A gente não consegue fazer as duas coisas. Então, aqui você consegue ver na prática como que funciona um desses 10 princípios da economia, né? O custo de oportunidade, tá? Então, quando a gente tem tudo aqui dentro da fronteira de possibilidades, nós vamos ter um resultado eficiente. Quando a gente tem um resultado abaixo, a gente não está produzindo tudo o que a gente poderia produzir, a gente está abaixo da fronteira, a gente vai ter um resultado ineficiente, tá? Então, de um ponto A para um ponto B, a gente vai sim produzir mais carros, mas à custa de um certo número de computadores, que vai ser então o nosso custo de oportunidade. Entendido aí as fronteiras? Esse foi o gráfico, então, como que a gente consegue mostrar, tá? A gente fez, então, a hipótese, né, entre carros e computadores. Se eu colocar tudo em carro, vou ter 1.000 carros, tudo em computador, vou ter lá as quantidades de computadores. Então, isso foi para poder mostrar as fronteiras de possibilidades de produção e para poder te mostrar como que a gente olha no gráfico essas fronteiras e o que é o custo de oportunidade. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e inscreve no canal e fique atenta para o próximo vídeo. Até mais!